Não são todas as línguas universas, algumas, mas manda-se ótimo em espanhol, português, italiano, em parsi, enfim, a nossa rede, afortunadamente a nossa rede de pareceristas é bastante ampla. Nem sempre você vai receber sua parecer na mesma língua, tem pessoas que lêem português, recebem um artigo em português, mas não escrevem em português, então manda em inglês, então está tranquilo. Por outro lado, a minha política editorial, a qual vou falar daqui a pouco, colocava outras questões para abrir um pouco mais esse acesso, porque minha aposta era, bom, gente, e vou mostrar agora, está sendo produzida excelente pesquisa nas academias periféricas, essas pesquisas não estão circulando, e eu acho que, em parte, enfim, essa falta de diálogo entre autores e possíveis editores. E a ISA, enquanto instituição, estava aberta a essa questão. Então, bom, só para fechar a questão da ISA, da Correo Sociology, publicamos 6 números por ano, 2 deles são monográficos, e a partir do ano que vem vamos somar mais um volume. Na hora de fazer a minha proposta de política editorial, que é a que venho seguindo até agora, eu parto de 2 questões. A primeira questão é, bom, como se distribui na Correo Sociology a produção internacional de sociologia? Ou seja, como os países estão representados a partir da filiação acadêmica dos autores, não no país de nascimento. E de que maneira, basicamente, se faz presente essas academias periféricas a partir dos artigos. Então, eu comecei fazendo primeiro um levantamento de 10 anos, eu apresentei minha proposta em 2009, então fiz os últimos 10 anos, e eu mostro nesse pequeno levantamento a preponderância de autores de Europa e América do Norte, que levam juntos mais de 72% das publicações nesses 10 anos. A Ásia vem em terceiro lugar, a América Latina no quarto, seguido por Oceania, que basicamente é representada pela Austrália, Europa Oriental, África e os países árabes. Reunidos por região, bom, aí temos mais de 72% Europa e América do Norte. E esse é o top 5 dos países que mais têm publicado em Correo Sociology. Começando por Inglaterra, seguido pelos Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Austrália. Com uma ressalva, a presença canadense é a presença anglófona, não é a presença francófona. E a questão da Alemanha tem a ver com uma política do Ministério da Educação alemão de pressionar os seus cientistas sociais a publicarem em inglês. Por isso temos tantos artigos de alemães na revista. Das regiões periféricas com maior representatividade, bom, a maioria é a Austrália, seguida por a África, que justamente também, a África do Sul é um país anglófono, e o Brasil com 2,3% de autores em 10 anos somam menos de 15, num total de mais de 500 artigos. É muito pouco para a produção que a gente tem. Então, bom, o que eu faço com esses dados? Primeira questão, os dados estão aí. Basicamente, a primeira coisa que eu fiz foi comparar com os 5 periódicos mais importantes da Scopus e como essa mesma distribuição estava acontecendo, ou seja, como os autores, artigos classificados a partir da filiação acadêmica dos autores estavam presentes nesses periódicos. Temos, evidentemente, uma presença maior novamente, a América do Norte e Europa Ocidental. A América Latina se junta com a Ásia e a África tem quase inexistente na última linha. Então, a primeira versão que eu tive antes de fazer o gráfico foi, bom, estamos replicando o modelo mainstream. Queremos ser pluralistas, mas não podemos. Aí eu fiz o quadro, o gráfico para a Correo Sociology, e que a gente vê aqui, na verdade, o movimento das linhas é bastante diferente e dá conta de momentos com maior presença que tem a ver com o momento
revistas posteriores a congressos, com números temáticos específicos que têm puxado a maior presença desses autores que eu chamo de academias periféricas na revista. O que nós temos com isso, basicamente, comparadas com as revistas mais top dos corpos, é que, bom, Current Sociology é mais europeia que norte-americana, é mais pluralista, no sentido que tem maior presença de autores de outras regiões, basicamente de África e América Latina, que é quase invisível nos outros. E essa é a minha aposta, e eu vou defender a minha revista, é uma revista realmente internacional, porque tem muita revista em inglês, sobretudo aquelas top 5, que são revistas em inglês, por serem revistas em inglês são consideradas revistas internacionais, mas o foco, o interesse dessas revistas é meramente nacional. Então, a revista de Sociologia Britânica está interessada em discussões que fazem a questão britânica, mesma coisa com as americanas, etc. Então, nesse sentido, quando a sociologia está trazendo um pouco mais de pluralismo. O que eu trago? Bom, a partir desses dados, qual foi a minha proposta? Como fazer para abrir ainda mais a publicação, como fazer para que a revista estivesse mais aberta para autores de academias não hegemônicas. Aí eu identifico 4 desafios básicos, possivelmente, que são os mais importantes e os centrais. Ok, já termino. A primeira questão tem a ver com a língua. A sociologia publica em inglês e isso está mais ou menos sendo subsanado com a questão da possibilidade de submeter em qualquer língua. Você submete na sua língua mãe, passa por todo o processo de avaliação, no final, se for aceito, você vai traduzir o seu artigo. A segunda questão, e é uma questão chave, são os pareceristas. Por vários motivos. Todos os artigos têm, obrigatoriamente, 2 pareceristas anônimos. Eu escolho sempre um especialista da área, de preferência local, ou seja, se eu estou apresentando um trabalho sobre o Brasil, um dos pareceristas necessariamente vai ser brasileiro, ou pelo menos latino-americano, dependendo do tema da discussão, e um outro, uma contraparte do outro lado do mundo. Pode ser americano, pode ser inglês, pode ser francês, pode ser chinês. Pode ser de qualquer outro lugar do mundo, para ver se existe a possibilidade, se esse texto pode ser lido por um leitor que não pertence a esse mundo e a esse diálogo e essa perspectiva acadêmica. Isso não é fácil, basicamente porque os pareceristas são todas pessoas muito plásticas, os melhores pareceristas são muito mais ocupados ainda. E para que esse processo realmente seja bem feito, precisa de tempo, precisa de um compromisso muito grande. Ou seja, o parecerista precisa sentar com o texto, ler o texto e escrever sobre o texto, dedicar tempo. Os artigos, pelo menos, têm 2 revisões, às vezes tem mais, tinha 4, 5 revisões. Então, aquele parecerista vai ler aquele artigo, vai trabalhar anonimamente nesse artigo muitas horas. Isso, ou seja, 6 dá um desconto, abre o sistema, etc., mas realmente não paga o trabalho que os pareceristas fazem e é central. Nesse sentido, e aí vai a minha primeira deixa, você fez a sua, faço a minha, eu acho que é fundamental que nos processos de avaliação de todos nós, enquanto cientistas sociais, seja considerada a avaliação de periódicos. É muito trabalho, é fundamental, senão as publicações não funcionam. Esses pareceres precisam ser bem feitos, precisam ser compromissados, e se realmente, ou seja, a gente tem tanta coisa para fazer, se isso não conta ponto, é um pouco a lógica dos nossos alunos, se não conta ponto, então não vou fazer. O terceiro ponto tem a ver com uma iniciativa que começou comigo em 2010, que são oficinas de escrita. Às vezes em colaboração com universidades locais, às vezes com um pouco de ajuda da ISA, às vezes com a ajuda de ninguém, eu faço porque eu gosto. Eu faço oficinas de escrita para alunos de doutorado, mestrado, doutorado e às vezes até para colegas, porque o estilo da escrita acadêmica não é nem americano, assim, tem a ver com o inglês, basicamente, e esse é um estilo, essa é uma questão central, mas tem a ver com como você consegue passar as suas ideias em 8.000, 10.000 palavras. Isso requer certas técnicas, requer de um certo treinamento, é trabalho, não é um dom e não tem a ver com talento. Isso também está relacionado, enfim, com essa questão da língua, da submissão. Eu acho que é uma das apostas mais fortes que a ISA e a Current Sociology têm para abrir
não adianta simplesmente querer trazer, mas tem que dar as ferramentas para que esses artigos estejam bem construídos, sejam bons, que qualquer parcerista, chinês, americano, inglês, achem esse artigo, um artigo acadêmico, um bom artigo. E o quarto ponto, e esse é um ponto central, tem a ver com a construção da relevância, que supõe um diálogo mais amplo. Nesse sentido, não qualquer artigo é um artigo para qualquer revista. Ou seja, os artigos que são para a Sociology são para a Sociology, possivelmente não sejam os mesmos que eu mandaria para a Sociologia. Porque o público, a audiência é outra. Então, você tem que necessariamente adaptar o conteúdo, adaptar a maneira de se expressar, adaptar o estilo a esse público, que é um público mais amplo. E que gera também novos desafios para o próprio autor. Nesse sentido, falando tudo isso, o que eu vejo, o que eu experiencio, é que publicar é uma tarefa coletiva, uma tarefa que requer a tarefa, obviamente, do autor, necessariamente de pareceristas. O trabalho do editor, que é de graça, em pago, a gente faz porque gosta muito, é muito grande também, de correção, de revisar, de mediar entre pareceristas furiosos e autores ofendidos. É uma tarefa coletiva. Então, já para concluir, eu acho que nesse momento de mudança e de maior visibilidade dos periódicos científicos, considerando também essa pressão, nesse contexto de publish or perish, precisamos publicar, eu acho que é necessário que a gente comece a pensar numa mudança de paradigma, de passar do produtivismo para o diálogo, pensar as publicações não apenas como um lugar de depositar um resultado, mas um lugar onde a gente estabelece uma conversa com os colegas, e passar do individualismo para entender a publicação como uma atividade coletiva, senão realmente não funciona. E nesse sentido, não é simplesmente tarefa dos editores, nós somos apenas um elo, uma longa cadeia. As agências de financiamento que nos avaliam também têm que levar em consideração essas pequenas nuances, essas questões do trabalho de ser editor e de ser parcerista, que fazem de fato com que possamos produzir não apenas mais, mas melhor ciências sociais, que no fim de contas é o que a gente quer fazer. Obrigado, Esplêndido. Eu passo a palavra. Então, boa tarde, já quase boa noite a todos. Agradecer muito o convite, né, da Ampox, do Júlio. Acho que Caderno de Saúde Pública é a única revista que não é estrito senso de ciências sociais aqui, e muito nos honra, então, esse convite, né? Nos honra duplamente. Eu vou trazer para vocês um pouco da experiência de uma revista que existe há 27 anos. Ela é da área de saúde coletiva, e a saúde coletiva, não sei assim, se vocês comungam, né? A saúde coletiva no Brasil, como assim, pegando a definição de Bourdieu, é um campo de conhecimento, é uma arena, né, de disputa de vários polos, agentes, enfim. E é uma área interdisciplinar por vocação, né? Então, quando a gente fala em saúde coletiva no Brasil, necessariamente a gente está falando de epidemiologia, de ciências sociais, né, sociologia da saúde, antropologia da saúde, políticas públicas e saúde, planejamento e gestão. Então, esse campo bem híbrido, né, é o campo que representa a saúde coletiva. E o Caderno de Saúde Pública é uma das revistas, assim, como o Peter colocou, das mais, assim, bem ranqueadas, das revistas nacionais no cenário de saúde coletiva. Então, queria compartilhar um pouquinho das experiências dos cadernos, dos mesmos tópicos, e comungar, assim, dos mesmos impasses, de uma certa forma. Então, vamos passar?
como eu havia falado, é uma revista que ela é editada pela Escola Nacional de Saúde Pública, pela Fundação Oswaldo Cruz. Pode passando mais um pouquinho, por favor? Isso, pronto. E ela foi criada em 1985, portanto já tem 27 anos. Próximo. A revista se destina, sobretudo, à publicação de artigos originais, né, nesse campo que eu falei que é bem híbrido, né? E desde a sua fundação, nós já tivemos 3.900 artigos, e não fascículos, artigos publicados. Ok? Próximo, por favor. Pode passar. A periodicidade da revista atualmente é mensal, mas vocês vejam, né, que a gente já foi trimestral, a gente já foi bimestral e agora, nos últimos anos, a gente tem sido mensal mais suplementos, né? Então, a gente publica uma média de 16 fascículos por ano. Okay? Próximo, por favor. A gente tem priorizado os artigos originais, né? Então a gente não é raro, é muito raro a gente publicar um artigo que já tenha sido publicado em outro meio, né? Ou com dados já publicados anteriormente em outros veículos. Próximo. O que cria questões muito interessantes, porque cada vez mais na nossa área, na área de saúde coletiva, mesmo as teses de ciências sociais são cada vez mais demandadas a serem publicadas em artigo, sob a forma de artigo científico. O que coloca até para CAPES alguns dilemas de como que você vai publicizar imediatamente a tese antes da publicação dos artigos, né? Então, essa é uma questão nova para a área. Nós temos diferentes modalidades, né, de artigos originais, sejam pesquisas, sejam revisões, né? Sejam revisões sistemáticas, revisões, enfim, teóricas, né? Cartas, notas de pesquisa, resenhas, debates e fóruns. Os fóruns são a convite do editor e esse editor convidado, ele pode chamar até 4 autores em torno de um tema e que vai fazer essa reflexão, merecendo depois um pós-fácil de um convidado. Agora, em dezembro, a gente vai estar, eu estou coordenando um fórum, inclusive, sobre ciências sociais da saúde, né? A perspectiva dos cadernos é atingir um leitor, né, que tenha também a potencialidade de ser um citador, né? Então, o nosso público-alvo são os mestrandos, doutorandos e pesquisadores da área, né? São os nossos potenciais citadores, né? Isso vai ser importante também para pensar fator de impacto e essas questões que nós somos constrangidos, né, a lidar. Próximo, por favor. Trabalhamos com sistemas de revisão peer review, né? Sistema de revisão de pares. Nós geralmente, cada artigo que entra vai ser avaliado por 2 a 3 pareceristas, geralmente um parecerista da área de método e 2 pareceristas da área temática do artigo, né? Nós temos um conselho editorial também que envolve pesquisadores brasileiros e internacionais e temos um processo editorial que permite a submissão, a ressubmissão. Então, um artigo, até chegar à versão aprovada, ele pode, inclusive, ter 2 ou 3 versões, né? Naquele processo. Ele submete, vai para o parecerista demanda revisões, e a gente aceita até a 3ª revisão. Ok? Nós temos um sistema todo online, né, de submissão e de administração dos artigos. Próximo, por favor. Pode ir. Eu vou passando esses slides porque eles falam um pouco desse fluxo editorial, né? Mas eu acho que é só importante dizer, e eu conversava com a Luísa no intervalo, né? Nós temos
um montante muito grande de artigos submetidos, até porque essa é a moeda atual, né, da avaliação tanto individual dos cientistas brasileiros quanto a avaliação dos programas de pós-graduação. É a grande moeda, é a publicação. Então, a demanda cresceu incrivelmente. Sigo? Então, a demanda tem crescido assim, exponencialmente. Só para vocês terem uma noção, no início da década de 2000, a gente tinha cerca de 3.300 artigos submetidos por ano. Hoje, em 2012, a gente tem cerca de 1.700 artigos submetidos, né? Então, quando o artigo chega, ele vai primeiro para o editor-chefe. O editor-chefe já peneira, já recusa um percentual enorme, né? Ou porque é fora de área, ele mandou, né, ele não leu a missão da revista e manda e é inadequado, ou por insuficiência metodológica, ou por insuficiência na obra como um todo. Então, para vocês terem uma noção, nós temos, dos artigos submetidos, nós temos uma margem de recusa que hoje está em 85%. Tá? Na totalidade, né? Então, 15% dos artigos submetidos são publicados. Isso fala de muita coisa, né? Eu acho que para o debate a gente tem que falar do espaço que se dispõe, de fato, né? E aí o editor precisa hierarquizar. E fala também, obviamente, da qualidade do que está sendo submetido, né? Fala dessas duas coisas. Então, eu vou seguindo, porque eu trouxe o meu lapzinho aqui, não estou nem ligando para mim. Né? Mas é um percentual realmente alto, né? O nosso corpo editorial, ele é um corpo editorial bem denso, bem grande, né? Nós temos 3 editores-chefes e não somente um, até porque é uma revista que tem várias áreas, não é só ciências sociais, então a gente precisa compor as demais áreas, né? Nós temos 20 editores, esse sim de área, de ciências sociais, de métodos, da área de epidemiologia, de política pública, enfim, compomos 20 editores e temos 3 editores técnicos, editores que vão fazer a normatização de toda a revista, porque a gente cuida de todo o processo, né? Desde da análise do artigo até a publicação, até a parte de gráfica, né? Então, a gente tem esse grupo, né? Esses 20 editores são todos editores de área, são geralmente pesquisadores da área, né? O que permite um diálogo bem crítico com a produção apresentada, né? Nós trabalhamos com peer review. Você agora vai ter que pular, eu já estou em consultores pareceristas. Você vai bem para frente, bem para frente. Pode ir? Pode. Pronto. Então, os pareceristas, como eu havia falado, nós recrutamos esses pareceristas dentre as bases da área, ou seja, os nossos pareceristas são autores, são pessoas que publicaram nos últimos 5 anos, né? E a gente sempre analisa o currículo Lattes, porque no nosso sistema de administração, né, no SAGAS, a gente já tem uma lista de pareceristas cadastrados e todos têm um link com o currículo Lattes dele. Então, antes da gente mandar, a gente vê se ele não é um publicador eventual bissexto. Então, a gente checa no currículo e vê se ele, de fato, tem uma trajetória, né, que permite avaliar aquele artigo. Né? Isso dá trabalho, isso leva tempo. Às vezes, né, e esse tem sido um grande dilema, achar pareceristas. Porque quem são os pareceristas? Somos nós,
né? Pareceristas nós, professores que estamos fazendo as nossas pesquisas, enfim, e que a gente tem que fazer 1 milhão de coisas, inclusive dar pareceres, né? Então, isso tem sido uma questão importante para pensar o futuro de qualquer revista. Achar parecerista. Parecerista que responda no timing que a gente precisa, com a qualidade do que a gente precisa. Aí a gente conversa depois, né? Às vezes você manda para um super, hiper, mega medalhão da área, ele leva 500 anos para responder e manda um parecer telegráfico. Enfim, então tem de tudo, né? Nós acatamos também a sugestão de autores. Os autores também podem, quando submetem um artigo, podem sugerir pareceristas. Tá? A gente tenta garantir a diversidade institucional e a gente tenta garantir que o parecerista jamais será da mesma instituição de origem, né? daquele autor. E é duplo cego. Nem o parecerista sabe, nem o autor sabe quem está avaliando quem. Okay? Nós temos esse sistema, próximo, por favor. O sistema Sagas, que é esse sistema todo online, né, que o editor tem um controle, né, dos pareceristas, ele acompanha todo o processo. Tá? Pode passar, por favor. Em relação a financiamento, né, assim como a nossa companheira Maria falou, à medida que o Cadernos foi entrando para todas as bases de acesso livre, obviamente o número de assinantes caiu, isso é natural, né? Então, assim, há 10 anos a gente tinha quase 800 assinantes, atualmente a gente tem 154, que nos demandam, né, a publicação em papel. Então, apesar desse pequeno número de assinaturas, hoje, para a realidade, é até um número grande, né? Porque hoje todo mundo acessa online. Tá? No entanto, considerando o número de acessos online, os artigos dos cadernos de saúde pública têm uma procura realmente muito grande. Próximo, por favor. Então, desde 1999, esse é o acesso na BLAC, nas bases de indexação. Então, vocês vejam, em termos de artigo, quantos acessos já foram feitos, né? É um número realmente muito grande, né, de acessos para os artigos desde 99, né, considerando desde 99, quando ele entra, né, quando a revista entra nesse acesso online. Próximo, por favor. A tiragem em papel também diminuiu, né, era de 1.500 exemplares, agora é de 600, né. Quando tem um número temático que é financiado por alguma instituição, aí esse número de papel é maior, porque a própria instituição pede, né? O número maior. Próximo, por favor. Termos de apoio financeiro. Isso eu acho que é importante, né, até tornar bem transparente, né, porque isso é política são políticas públicas, né, de disseminação de conhecimento científico. Então, grande montante do apoio financeiro do Caderno de Saúde Pública é da própria instituição. Né? O Caderno de Saúde Pública só tem esse bom resultado em termos, né, de longevidade, enfim, porque a instituição da onde ele emana, da onde ele surge, que é a Fundação Oswaldo Cruz, a Escola Nacional de Saúde Pública, aporta o seu sustento, aporta o seu financiamento. Né? Então, a gente tem financiamentos de outras instituições, como o FATER do CNPq, que são dessa monta, né? E não corresponde nem a 8% do financiamento total. 92% do financiamento dos cadernos é da própria Fiocruz, é da instituição. Né? Para vocês terem uma noção, o custo por fascículo hoje está em torno de 35 mil, considerando todo o processo produtivo, né? Até a fase de revisão. Próximo. Em termos de cooperação, né, de permutas, nós atualmente temos 188 permutas. O que é permuta? Nós trocamos a revista com outras revistas, né, de outras instituições, o que garante a circulação dos cadernos em outras bibliotecas, em outras bases. Okay? Eu vou mais rápido, porque o meu tempo está começando a ficar
bases de indexação, Caderno de Saúde Pública, desde 96, está na base Medline, que é uma das mais importantes na área de saúde, né? Foi indexada no Cielo em 99, e no campo das ciências sociais também está no ISE, enfim. Você pode passar o próximo, por favor? Na base da Social Science Citation Index, são milhares de revistas, né, e só 27 brasileiras estão nessa base. Uma delas